Som, áudio, agora entrou. Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida e hoje Ele possa elevar o teu espírito por meio da mensagem. O tema de hoje é o fim do tempo da graça. O fim do tempo da graça. Isso afeta a todos nós, seres humanos, e nos convida não só à reflexão, como também à tomada de decisão. Mas antes de tratarmos o tema, nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos ordenou, conforme está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, onde o Senhor nos diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Como esta promessa é importante nesses tempos de quarentena, pessoas que estão sem a sua atividade econômica, nós precisamos mais do que nunca da confirmação nas nossas vidas, de forma prática, de que o Senhor é aquele que provém o nosso sustento. Aqueles que são fiéis nos dízimos e ofertas podem invocar esta promessa da parte de Deus. A casa do tesouro, para onde devem ser enviados os donativos, é o local onde há o mantimento, segundo o que a Bíblia diz. E o mantimento, o Senhor Jesus revela qual é no Evangelho de João, capítulo 6. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Jesus é o verbo que se fez carne, a palavra de Deus, conforme está em João 1,14. Portanto, a casa do tesouro é onde é pregada a verdadeira palavra de Deus. Para você ser um dizimista fiel aos olhos do Senhor, é necessário, portanto, que você tenha a Bíblia em mãos e, ao escutar uma pregação, você cheque para ver se o que está sendo pregado está conforme, de fato, a palavra do Senhor. Porque a palavra também diz que há muitos pregadores e há muitas vozes, e muitas são sem sentido. Muitas não estão em harmonia com a palavra do Senhor. Agora eu falo para você que já vem nos acompanhando, você que tem adotado esta prática e tem confirmado que aquilo que este ministério prega está em harmonia com a verdade. Deus tem te tocado no coração, você entende que é para este ministério onde você deve enviar os dízimos e ofertas? Vou apresentar o que tem sido feito com o recurso que chega até aqui e aí você pode tomar a tua decisão. Os dízimos e ofertas encaminhados ao Ministério Quarto Anjo, Advertência Final, são usados para o avanço da obra mundial. Nós já estamos em cerca de 22 países e pretendemos seguir avançando assim que o Senhor abrir mais portas. Temos várias frentes de trabalho, entre elas o projeto de evangelismo do Atlântico, que está em curso. Ele já está sendo desenvolvido em vários países, eu falei na semana passada, cerca de 6 países. Mas nós temos todos os países banhados pelo Atlântico para serem atingidos. Além deste projeto, que está sendo trabalhado tanto na via física quanto nas redes sociais, nós temos outros materiais evangelísticos que eu vou apresentar. Nós podemos dizer que somente por meio deste projeto de evangelismo do litoral, nós temos alcançado já quase 500 mil pessoas. Aqueles que têm interesse de receber os relatórios, em especial no trabalho nas redes sociais, é bastante simples, porque o recurso que a pessoa destina, nós emitimos um boleto naquele valor, direto no Facebook, para a região que a pessoa escolheu, e depois encaminhamos o relatório que a rede social entrega para a pessoa verificar. Então é 100% transparente, não tem como haver desvio nenhum de verba. O projeto físico, ele é incorporado ao relatório mensal de aplicação dos dízimos e ofertas, e nós fornecemos este relatório para os dizimistas e ofertantes, aqueles que comprovem selo através dos seus comprovantes. Até porque a proposta de transparência não é para satisfazer a curiosidade
de pessoas que não coadunam com os objetivos deste ministério e nem muito menos alimentar a mão e a boca de inimigos, tá? Além disso, nós temos vários materiais, falei disso já há várias semanas. Nós estamos com o estoque cheio de folhetos. Nós refizemos o estoque e estamos agora aguardando você pedir para fazer o teu trabalho evangelístico na tua cidade. São mais de 10 títulos. Como é que você descobre o título? Entre em contato pelo WhatsApp, vou te dar o número. Fora do Brasil, 55, no Brasil, 41 9509-8425. Não importa em qual país você esteja, pode ser que o Ministério tenha presença lá e você pode ter apoio, ter suporte para o teu trabalho evangelístico. Especialmente aqui no Brasil, quem puder vir até a igreja sede em Curitiba, vai poder recolher o material sem custo. Os que não podem vão pagar apenas o custo do correio. E assim, vamos continuando a apoiar este trabalho, a fim de que toda a nação e povo sejam atingidos por meio da mensagem. Temos vários outros trabalhos em curso, trabalho de tradução, de edição de materiais em outros idiomas. E para você que está em outros países, adiantamos, nós temos materiais prontos, não só em português, mas também em espanhol, italiano, inglês, alguma coisa em alemão e algo em húngaro também. Francês também temos. Então, se você está num local que fala um desses idiomas, entre em contato, nós podemos passar o que temos para você fazer o teu trabalho. Assim sendo, meus queridos irmãos, você que sabe que esta obra é de Deus, que este ministério foi levantado por Ele, está cumprindo a missão que o Senhor ordenou, pode encaminhar os teus dízimos e ofertas para este ministério. Como? Solicite pelo WhatsApp, eu falei agora há pouco, vou repetir. 55 para quem está fora do Brasil, no Brasil 41 99509-8425. Apenas reforçando, eu não recebo um centavo daquilo que você vai enviar, eu sou dizimista e ofertante também, e tenho a alegria de poder estar colaborando com esta obra de forma voluntária. E espero que Deus levante muitos outros voluntários também para fazerem a obra dele. Vamos nos colocar em pé e vamos estar louvando a Deus. Enquanto estivermos louvando, aqueles que se prepararam poderão fazer a sua entrega. Momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando ele disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei.
meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e todo-poderoso Deus, nosso Pai, que se encontra nos altos céus, nós queremos te agradecer por ter nos abençoado a tal ponto em que tenhamos podido apresentar a Ti contribuições em dízimos e ofertas. Pedimos que continues prosperando a vida de cada um dos Teus filhos, cujo coração está voltado à Tua santa obra. Abençoe o Teu povo, ó Deus. Abra as portas para que todos tenham o recurso suficiente para a sua manutenção, para também abençoar os pobres. Pedimos, Senhor, que continues abençoando todos os empreendimentos deste ministério, voltados ao ganho de almas em todas as partes do globo. Envie aqueles que o Senhor já tem escolhido, para que possam engrossar as fileiras. E mediante um trabalho árduo, diligente, de fé e regado pelo Teu Santo Espírito, a obra da pregação seja concluída em toda nação, tribo, língua e povo. Pedimos a Deus que derrames o Teu Espírito sobre a congregação nesta ocasião. Não só sobre aquela que está aqui fisicamente, mas também sobre aquela que virtualmente nos acompanha em qualquer lugar da terra. Em especial, unge os meus lábios, ó Deus, toca-os com a brasa viva do altar. Purifica-me, ó Senhor, dos pecados, para que o Senhor Jesus me use como instrumento e, através de mim, a Tua palavra flua com liberdade para despertar e converter aqueles que o Senhor tem chamado. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, como comentamos há pouco, o título de hoje é O Fim do Tempo da Graça. Eu vou colocar aqui a propósito, nós tínhamos aqui as anotações do estudo da escola bíblica. Você que nos acompanha pelo canal e tem interesse de realizar o estudo da escola bíblica, pode solicitar a lição pelo WhatsApp. Não tem custo a versão eletrônica, nós encaminhamos para você e você vai estar estudando. São estudos bíblicos diários, a fim de que você se aprofunde no conhecimento da verdade. Entre em contato, solicite, estamos aqui para auxiliá-lo nisso também. E agora sim, vamos colocar o título da mensagem de hoje. O fim do tempo da graça. O Senhor Jesus, no livro de Mateus, capítulo 24, e no versículo número 37, falando dos últimos dias, os que precederiam a sua vinda, disse: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus enfatizou que na época de Noé
ele construiu um barco, avisou o mundo de que haveria um dilúvio. Mas houve um momento específico em que o caso de cada um estava definido para sempre, para a vida ou para a morte. Mas este momento não foi percebido pelas pessoas que não entraram na arca. Aqui disse, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio. Quando Noé entrou na arca, o que aconteceu? Bom, isso nós vamos estudar agora. Nós vamos abrir no livro de Gênesis. No capítulo 6, Deus começa tratando da história do dilúvio. E no capítulo 7, versículo 7 e depois o 16. E entrou Noé e seus filhos, e a sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Verso 16. E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor a fechou por fora. Deus fechou a porta da arca. E a partir daquele momento, ninguém mais entrava e ninguém mais saía. Aquela porta, enquanto aberta, representava a oportunidade de salvação para todos aqueles antediluvianos. Enquanto Noé ainda não tinha concluído a arca, quem sabe enquanto ele a betumava por fora, conforme a Bíblia diz, enquanto ele fazia os últimos retoques na construção da arca, enquanto ele inspecionava, e mesmo quando ele avançava por aquela rampa em direção à porta da arca, e cada um dos familiares ali entravam, a porta ainda encontrava-se aberta. Então viu-se que os animais também entraram por aquela porta. E não foi um nem dois. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 7, no versículo 8, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E fechou-se a porta. Mas tendo-se fechado a porta, nada aconteceu. E aí foi razão de os ímpios ficarem despreocupados. Mas, verso 10, e aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Versículo 21. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e de todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco, morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Claramente representado fica aqui o meio de salvação. A arca. A porta da arca representava a porta da graça de Deus, estendida a toda a humanidade que tivesse interesse de entrar. Sabe-se, de acordo com Gênesis e também com a arca que foi encontrada no Irã, próximo da Turquia, ou melhor, na Turquia próxima do Irã, é o contrário, que a arca tinha cerca de 150 metros de altura.
ela tinha o tamanho de alguns navios atuais, alguns transatlânticos até. Ela cabia muitas pessoas, se quisessem entrar. Mas as pessoas não quiseram. O que aconteceu? No capítulo 6 de Gênesis, no versículo 11 é dito: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. No versículo 3, a Bíblia diz: então disse o Senhor. 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Essa expressão é chave. Aqui, Deus colocou que há um limite. Deus sabia que chegaria um ponto no qual não importava o quanto ele batesse no coração e na consciência dos seres humanos, eles não mais tornariam para a verdade. Os homens iam se endurecendo, até chegar um momento que ficariam completamente insensíveis ao toque do Espírito do Senhor. E assim, eles mesmos fechariam a porta. A porta da graça, meus queridos irmãos, em primeiro lugar, foi fechada na mente daqueles ímpios. E somente depois é que ela foi fechada fisicamente. Primeiro, aqueles ímpios decidiram que não importava o quanto de tempo aquela porta ficasse aberta, eles jamais entrariam lá. E então, depois de Noé ter pregado 120 anos, então não havia mais o que Deus pudesse fazer. Então Deus pôs um fim ao tempo de oportunidade. Ao tempo da graça se esgotou. A porta se fechou. E Jesus disse: e como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem, agora, nos últimos dias. Vamos então, irmãos, comparar. Na época do dilúvio, quando Deus pôs um fim a tudo, diz que a terra estava corrompida e encheu-se de violência. Hoje é diferente? Não, pior. A terra está corrompida e se encheu de violência, é a mesma coisa. E viu Deus, verso 12, que toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Hoje é diferente? Não. E então Deus disse: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Ele viu que os homens iam se endurecer, sejam bem-vindos. Os homens iam se endurecer a tal ponto que não mais ouviriam os apelos do Espírito do Senhor. No livro de Isaías, capítulo 46, convido os irmãos para abrirem lá. No versículo 12, o Senhor falou que nos últimos dias a história não seria diferente. Isaías 46, versículos 12 e 13. Ouvi-me, ó duros de coração, vós que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e não estará ao longe. E a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação e em Israel a minha glória. Que ninguém confunda, isso aqui não tem a ver com a causa sionista, como muitos dizem. Isso tem a ver com a pregação do Evangelho no mundo inteiro, com Mateus 24, versículo 14, onde a Bíblia diz: este Evangelho do Reino será pregado a todo mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim.
Para sepultar as pretensões de sionistas aqui, cabe, nesse momento, nós lemos Romanos, capítulo 9. O apóstolo Paulo declara: no versículo 6, Romanos 9, verso 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Entenda-se, aqueles que creem nas promessas de Deus são contados como israelitas. Deus diz que nos últimos dias a salvação não tardaria, estaria perto, não estaria longe. Mas os homens é que estariam como? Com o coração duro. Ouvi-me duros de coração, vós que estáis longe da justiça. E como foi nos dias de Noé, Deus falou que não contenderá com o seu espírito para sempre com o homem. Por esta razão, hoje, Ele nos fala da sua graça. Nós estamos no tempo da graça. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 7, ele nos fala da abundância da graça que está disponível para todos nós hoje. Efésios 4, versículo número 7, diz: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Ora, avaliemos quem é Cristo. Cristo é o Filho de Deus. Dentre todos os seres viventes no universo, é o único que saiu das entranhas de Deus. Foi gerado pelo próprio Deus. Por esta razão, há uma diferença infinita entre ele e todas as demais criaturas, até porque ele, juntamente com Deus, participou na criação de todos. Quando Deus deu o seu Filho, deu tudo o que poderia dar. Não havia presente maior. Não havia dádiva maior. E a dádiva não se resumiu ao sacrifício da cruz do Calvário. Ela abrangeu também todo o esforço de Jesus, todos esses milênios após a cruz até hoje. Porque a Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 8, convido os irmãos para abrirem lá, versículos 1 e 2. Ora, o resumo ou a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ou seja, à direita de Deus, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. E o que ele faz lá? Hebreus 9, capítulo 9, versículo 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Ele está lá comparecendo em nosso favor. E está fazendo o que por nós lá? Romanos capítulo 8. Versículo 27. E aquele que examina os corações, está falando de Deus. Deus conhece os nossos corações. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Jesus está intercedendo. Se hoje a graça de Deus está disponível, é porque Jesus está intercedendo. Ele está falando assim: Pai, deixa mais um tempo, poupa mais um tempo. Eu ainda estou trabalhando, quem sabe eles vão aceitar o toque do meu Espírito, do teu Espírito, porque é o Espírito do Pai, né? Quem sabe, ó Senhor, ó meu Pai, quem sabe amanhã esse que é duro de coração vai se amolecer. Meu Pai continue atuando. E Deus tem interesse na nossa salvação também, continua atuando.
Só que entendam uma coisa, meus irmãos. Jesus é bonzinho, mas não é bobo. O mesmo Cristo que hoje intercede por nós, é Ele quem vai aplicar a ira. Não é Deus, não. Tem gente que tenta dissociar, né? Como se Deus fosse o irado que quer mandar a ira e Jesus é só o bonzinho. Que se não fosse Jesus, a mão de Deus vai cair. Não é assim. Deus entregou o mundo nas mãos de Cristo, tanto para a salvação quanto para a justiça. Isso não sou eu quem estou falando. Está na Bíblia. Abram lá no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Versículo 22. Pedi para fechar um pouquinho a porta, né? Por causa do frio. Depois, se precisar, abre de novo. Diz assim: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. O juízo está nas mãos do Filho. E como é que o juízo se manifesta? Bom, em relação aos justos, ele se manifesta para inocentar o justo e declará-lo qualificado para entrar no céu, porque ele teve fé no Senhor Jesus e recebeu a graça de Deus. E o ímpio, que se endureceu, que não aceitou, como é que o juízo de Deus se manifesta? Ou seja, como é que o juízo de Cristo se manifesta no caso do ímpio? Abramos no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 16, versículo 1. A voz de Cristo falando. Notem que é a de Cristo, porque ele fala de Deus na terceira pessoa. Cristo é o Filho de Deus. Verso 1. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Ah, como é que você sabe que era Jesus que estava aqui? Veja o verso anterior, capítulo 15, versículo 8. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. A partir do verso 8, só teríamos 2 conclusões a chegar. Isso somando com o verso 1 do capítulo 16, tá? Primeira conclusão é a seguinte: Deus estava absolutamente sozinho no santuário no tempo das 7 pragas, porque ninguém podia entrar lá, né? Mas, no versículo 16, capítulo 16, verso 1, tem uma voz vinda do templo que diz: derramem sobre a terra as taças da ira de Deus. Ora, então tem mais alguém junto com Deus lá. As criaturas não estão, mas alguém está. Quem é que pode estar com Deus em todos os momentos? Cristo, o seu Filho. Então é Ele quem diz. Ele é quem manda os anjos derramarem as taças da ira. O mesmo Cristo que hoje intercede, amanhã vai derramar a ira. Por isso que ele se comparou a uma pedra. Ele diz que hoje nós temos o privilégio de despedaçar o nosso eu sobre esta pedra, como se Cristo fosse uma bigorna e nós, duros de coração, quebrássemos nosso coração sobre ele. A bigorna é aquela peça de metal muito dura sobre a qual você bate o metal, conforme ela é usada em ferramentaria, né? Então é uma peça que recebe a pancada, por assim dizer. Mas quem não quiser se quebrar sobre a rocha vai cair sobre ele e vai fazer ele virar pó. Lá na época do dilúvio, o dilúvio veio e destruiu toda a carne que havia sobre a terra. Assim também no tempo do fim será. Chegará um tempo em que a graça se encerrará. Hoje a graça está disponível, estendida a todos. Estendida para quê? Isso é importante entender. Porque há aqueles que entendem de forma equivocada o conceito da graça de Deus. Há pessoas que pensam que estão na graça quando não estão na graça. E há evidência bíblica suficiente para mostrar que a pessoa não está na graça de Deus.
Em Romanos, capítulo 6, versículo 14, a Bíblia diz o seguinte: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quem está debaixo da graça, o pecado não tem domínio sobre ele. Então agora o crente é convidado a fazer uma reflexão individual. E isso transcende, ou seja, não tem a ver com a questão da placa da igreja. Ah, esse pastor é da igreja tal, já identifiquei pelo jeito que ele fala e tal, como se não tivesse nada que ver com a minha situação. Esqueça isso aí. Esqueça. A salvação é uma coisa que transcende a placa da igreja. Nós não vamos entrar lá nas portas do céu, né, carregando a plaquinha. Ó, eu era da igreja tal e o outro da igreja tal. Uma comitiva de cada igreja chegando lá. Não vai acontecer isso aí. Quem entrar no céu vai ser salvo como indivíduo. Aqui diz: quem está debaixo da graça vence o pecado. A tua vida é de vitória contra o pecado? Ou é de derrota? Ou é de às vezes? Bom, a Bíblia não diz que aqueles que às vezes vencem o pecado estarão lá. E também não diz que aqueles que têm uma vida de derrota e que desculpam a sua vida com termos como: ah, porque a minha fé ainda é fraca. Ah, porque Deus conhece o meu coração. Ele conhece, sabe que você vai ficar aqui se você não mudar. Né? Então, o que acontece? Deus propôs uma vida de vitória. Vitória. A graça de Deus é mais abundante que o pecado. O pecado está firmemente estabelecido na tua vida? Ok, mas o Espírito Santo de Deus, ele traz a onipotência do Senhor para te mudar. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 20, diz: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Tem mais graça do que pecado. Tem mais força na graça do que força no pecado. Verso 21. Para que, assim como o pecado reinou na morte, quer dizer, assim como antes de eu conhecer o verdadeiro evangelho, o pecado reinou, agora que eu conheço, continua, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Se a graça ainda não reina na tua vida, meu querido telespectador, então você ainda não tem esperança de vida eterna. A tua esperança é vã. Agora, se a graça reina na tua vida e você dorme de consciência tranquila porque está em dia com Deus, está obedecendo a todo o dever conhecido, então, amém. A tua esperança não é vã. A tua esperança é real. Compreende a diferença? Não pecaremos quando estivermos debaixo da graça. Essa é a proposta do Evangelho. E o Evangelho é um só, não há dois. Nesse contexto, o apóstolo Paulo deixou registrado um apelo que é verdade presente para nós agora. Está em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo número 1. E nós, cooperando com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no tempo da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Vamos esmiuçar isso um pouquinho melhor, porque às vezes, por mais que a gente fale, parece que fica assim no campo da abstração, não consegui assimilar, não consegui entender. Né? Vamos trazer isso para a nossa vida prática? Então vamos lá. Em primeiro lugar, abramos em João, capítulo 16, versículos 7 e 8. Aqui a Bíblia está falando do Espírito Santo de Deus. Só um verso antes para preparar, eu acho que é melhor a gente ler João 14, verso 26. Diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos enviará todas as coisas
e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Agora falando do Espírito Santo, do Consolador, capítulo 16, versículo 8. Verso 7, perdão. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. O Espírito Santo vai convencer as pessoas dos seus pecados. Ele vai mostrar o que está errado na tua vida. Ele não vem para te elogiar. Vem para convencer o pecado. É a primeira obra dele. Depois vem para convencer da justiça, ou seja, o que é a justiça? Não é o que a gente acha que é certo. A justiça é o que Deus acha que é certo. Por isso que é o Espírito Santo de Deus quem tem que nos convencer. E onde que a justiça de Deus está explicada? Nos 10 mandamentos. Ora, em Salmos, capítulo 119, versículo 172, é dito: todos os teus mandamentos são justiça. Daí entendemos que o Espírito Santo de Deus, ele vem tocando a nossa mente e querendo nos mostrar o contraste da nossa vida com os 10 mandamentos de Deus. Os 10 que estão lá em Êxodo capítulo 20. E por fim, ele nos convence do juízo. Ele nos dá aquele senso de que, olha, quando Jesus vier eu tenho que estar em conformidade, porque se eu não tiver, então eu estou perdido. E sabe que é justamente esse Espírito Santo de Deus que leva muitos a terem medo quando a gente fala da segunda vinda de Jesus. Eu fico pensando no fim e me dá medo. É sinal de que não está preparado. E o Espírito Santo de Deus está colocando isso. Por quê? Para que a pessoa corra até onde há graça e ela se prepare em tempo. Então, a primeira obra do Espírito de Deus é essa. Nos convencer de que não estamos preparados. Nos convencer do pecado. Olha, a lei de Deus fala, honra teu pai e tua mãe. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Não adore uma trindade. Verso 3 de Êxodo 20. Não terás outros deuses diante de mim. Mim, pronome pessoal singular, do caso oblíquo. Não é plural. Não é 3. Tem gente que fala trindade. 3 em 1. Isso aí é filosofia humana. Ok? Revelação divina é um só. Enquanto os deuses, os israelitas e os judeus criam um só, o Pai. Tá? Ok. Então agora, a minha crença, a minha vida está desconforme em relação à vontade do Senhor. Deus está mostrando que algo falta. Agora, qual é a abrangência da ação do Espírito de Deus? Será que Deus toca só alguns e outros ele não toca? Vamos para Salmos capítulo 139. Salmos 139. Verso 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no abismo a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre da minha mãe. Eu já cheguei a pensar, coisa de criança, puxa, e se eu fosse para o espaço, será que lá ia ser como é aqui e tal? Pode saber você que o astronauta que vai para o espaço, o Espírito de Deus está convencendo ele do pecado do mesmo jeito. Se ele deixou pendência aqui na Terra, as pendências continuam batendo a porta da consciência dele lá. A história conta que 2 homens só foram ao ponto mais profundo do mar, ali nas Fossas Marianas. Vocês podem ter certeza de que quando eles foram lá, o Espírito de Deus estava agindo na mente daqueles 2 homens.
Eu vejo aquelas ilhas distantes do oceano e às vezes penso, poxa, que bom seria fugir dessa confusão toda, morar numa ilhazinha dessa. Pode saber que o Espírito de Deus ia estar lá, tocando você. Então, meus queridos irmãos, não há desculpa. Deus está tocando a todos, em todos os lugares. Em todas as camadas da sociedade. De todas as classes. Agora, esse Espírito que nos convence do pecado, se nós não nos endurecemos contra ele, ele também imediatamente nos traz a justiça. Abram em Isaías, capítulo 4. Isaías 4, versículo 4. Quando o Senhor lavar a impundícia, ou a imundícia das filhas de Sião, e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. O mesmo Espírito que toca na consciência é aquele que, se nós não resistirmos, vai limpar. Pense, né, em algum pecado aí da tua vida. Sabe aquele pecado então? Ele vai limpar isso aí. Ele vai tirar esse mal da tua mente, do teu coração. As tuas intenções não serão mais as mesmas. E agora, tendo ele limpado, o que ele vai fazer com você? Ora, ele vai te guiar. Romanos capítulo 8. Que ele vai te ensinar o que é certo. Romanos 8. Versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quer saber se é filho de Deus? Hoje, qual é a obra do Espírito na tua vida? Ele está insistindo em coisas que você se recusa a entregar? Ou eventualmente ele está guiando e você está procurando saber a vontade de Deus e fazendo na tua vida? A partir daí você pode saber se hoje você está na condição de filho de Deus ou não. E aqui eu me refiro a não filhos por criação, porque filhos por criação todos somos. Tanto os justos quanto os ímpios foram criados por Deus. Mas o que está em causa é se nós somos filhos adotados espiritualmente por Deus. Filhos que, embora estivéssemos rebeldes e extraviados, nós fomos reconciliados pelo sangue de Jesus e agora andamos em harmonia com a vontade do Senhor. Verso 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O pensamento de que Jesus vem logo desperta o que em você? Alegria ou medo? Alegria. Se ele desperta alegria é porque você recebeu o espírito de liberdade, é o Espírito de Santo do Senhor. Agora, se ele desperta medo, é porque ainda está com o espírito de escravidão. Entende a diferença? Mas e se eu tenho medo? Peça perdão a Deus agora. Deus purifica você pelo seu espírito e ele faz de você uma nova criatura. Ele te prepara para que você esteja pronto para aquele dia. E não perca tempo, porque não falta muito. Em Apocalipse, no capítulo 22, nós encontramos as palavras do Senhor Jesus, as quais dizem o seguinte. Verso 10. Não seles as palavras deste livro, porque próximo está o tempo. Próximo, não demora. Apocalipse 22, 10. Próximo está o tempo.
verso 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Esta declaração, ela é o equivalente ao fechar da porta da graça na época de Noé. O Espírito Santo está agindo sobre todas as pessoas. A graça está disponível. Nós vivemos no tempo da graça, ou na dispensação da graça, como alguns gostam de falar. Mas esse tempo é limitado. Na medida em que nós vamos tomando as nossas decisões de ou aceitarmos ou resistirmos à graça do Senhor, nós vamos nos posicionando de um ou de outro lado. O fechar da porta da graça pode ser comparável a duas argolas que estão interligadas aqui, não exatamente cruzadas uma dentro da outra, são dois círculos, e cada círculo caminha para um lado. O que vai acontecer? Na medida que ele caminhar, certo? Vai diminuir a interseção até chegar a um ponto em que não há mais. O que é isso aqui? Há pessoas que decidiram pela salvação. Há pessoas que já decidiram pela perdição. E há pessoas que estão no vale da decisão. Esse vale da decisão é essa área de interseção aqui, ó. Essa área é achurada. Na medida que o tempo passa, mais pessoas vão decidindo, porque o Espírito de Deus continua agindo em todos, né? Então, alguns vão se colocando ao lado de Deus, vão se deixando guiar por eles, e há uma movimentação. Há quem estava aqui que vai vindo para cá, há quem estava aqui que vai vindo para cá. Mas no cômputo global, ou seja, na conta geral, esta área, que é a área de pessoas no vale da decisão, ela vai diminuindo, porque as pessoas vão se posicionando. Até que chega um momento em que está totalmente polarizado. Aí acabou. O homem fez a sua decisão. Não, se o Espírito de Deus continuasse 100 anos agindo sobre a terra, ainda assim, ninguém ia passar para o lado dos justos e ninguém ia passar para o lado dos ímpios. Todos já teriam feito a sua decisão. Isso representa o fechar da porta de Noé. A porta da arca esteve aberta por muito tempo. Noé pregou 120 anos. Enquanto ele construía, cada prego que ele batia era um sermão. A Bíblia diz que Noé se tornou um pregoeiro de justiça. Está lá em 2 Pedro, capítulo 2. Versículo 5. Fala que Deus não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão à cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, etc, etc. Então, meus queridos irmãos, o dia em que a porta da arca se fechou, é porque todos já tinham tomado a sua decisão. Deus não foi arbitrário, assim como não será agora, ele não será arbitrário. O que ocorre é que você está decidindo. Como é que você está decidindo? Você está decidindo para a salvação ou para a perdição? Como é que a gente sabe se está decidindo para a salvação ou para a perdição? Simples. Veja, hoje estamos em quarentena, não tem aí futebol, não tem nada. Daqui a pouco sai a quarentena, vai voltar tudo. O circo que o mundão tinha vai voltar a existir. Olimpíada, né, essas coisas e tal. E aí, você vai estar com o coração aonde? Né? Você vai estar com o coração em Deus?
com a mente em Deus? Realmente o teu coração já está no céu. No céu não tem nada dessas coisas. Né? Ou o coração está na terra? O homem tem o prazer na impiedade ou tem o prazer na justiça? Será que o nosso prazer está em fazer a vontade de Deus, louvá-lo, conhecê-lo, abençoar as pessoas, visitar os doentes, auxiliar os que precisam do nosso auxílio? Ou o nosso prazer está em nos agradar? Casa nova, coisa nova, carro novo, construir, como dizem hoje, né? Fazer o pé de meia e tal, quer dizer, só na linha horizontal. Onde está a minha mente? Está no céu ou está na terra? Será que o Espírito de Deus vai ficar me levando só a construir coisas aqui na terra? Será? O Senhor Jesus, quando interrogado por Pilatos, em João capítulo 18, falou: o meu reino não é deste mundo. Agora o meu reino não é daqui. Um dia vai ser, porque Deus fará novos céus e nova terra. Mas não é agora. Então, meus queridos irmãos, é tempo de comungarmos com Deus e com os nossos corações. Avaliarmos onde nós estamos. E na medida em que Deus vai nos revelando, nós irmos acertando as coisas com Deus. Pedindo a Ele que venha consertar aquilo que não está certo nas nossas vidas. Não se enganem. Em Apocalipse 14, verso 12, Deus fala qual é a classe que Ele reconhece como sendo dos seus, os santos. Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Em Apocalipse 22, para fechar, no versículo 12, Jesus diz: e eis que cedo venho, e o meu galardão, ou seja, a minha recompensa, está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Como está você? Como estão as tuas obras hoje? Ainda há tempo. A porta está aberta. A graça está disponível. Não receba a graça de Deus em vão. Deixe esse Espírito que está tocando o teu coração e mente te guiar. Peça o perdão dos teus pecados. Se apegue a Jesus. E você não tem por que se perder. Antes de fechar esta mensagem, queria dizer que hoje nós teremos uma vigília. Nós estaremos buscando a Deus. Essa vigília vai começar às 7h30 da noite, 19h30. Você pode participar dessa vigília virtualmente. Se você tiver interesse, vai receber o link da vigília pelo WhatsApp. Você já está no grupo do WhatsApp? Se ainda não está, solicite inclusão. Vou dar o número para você. 55, se está fora do Brasil, 41 99509 8425. E aí, através do link, você vai poder clicar e participar. Vamos buscar a Deus enquanto ainda é tempo. Vamos pedir a Ele. Nós estaremos orando, em especial pelo projeto evangelístico do Ministério, projeto mundial, e também pela vida espiritual de cada um. Que Deus possa fortalecer o seu povo. Convido você para estar orando conosco. Vamos pedir a Deus que venha confirmar em nossos corações as decisões que tomamos agora. Amém? Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, nós queremos te agradecer pelas bênçãos dadas até aqui, pedir que o Senhor venha estar conosco, derrame o teu Espírito sobre a congregação e sobre todos os que assistem nas diferentes partes da terra. Que este Espírito que hoje nos toca, nos convence do pecado e nos leva a estarmos aqui pedindo perdão deles ao Senhor, também possa nos encher de justiça,
purificando os nossos corações, colocando-os em harmonia com a tua santa e boa vontade. Que aproveitemos bem o tempo de graça que ainda nos é outorgado e que não sejamos resistentes ao toque do teu Espírito. Venha a conformar, Senhor, as nossas vidas com a tua vontade. Guia o teu povo, fortalece a tua igreja. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós estendemos o convite para você que ficou convencido por Deus de que esta igreja é a verdadeira e prega a verdade. O Ministério Quarto Anjo Advertência Final. Pode ser que Deus esteja tocando você agora para pedir o batismo. Entre em contato conosco. Vai ser um prazer podermos te auxiliar nesta caminhada. Quem sabe você quer receber mais estudos bíblicos? Nós estamos aqui para te atender. Entre em contato pelo WhatsApp 55 41 9509 8425. Vai ser um prazer, uma alegria podermos te auxiliar nesta caminhada. Se você tiver dificuldade de nos encontrar no WhatsApp, entre pelo Facebook também. Temos o Facebook, Ministério Advertência Final, basta buscar. Ali também você pode pedir a inclusão na vigília de hoje e também pedir o contato para que recebas o apoio e a ministração do batismo. Nós vamos ficando por aqui, mas eu gostaria de antes convidá-lo a continuar acompanhando o canal. Nós temos as transmissões realizadas ao vivo, sempre aos sábados, em 2 horários. 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, Mensagem do Culto. Você nos encontra no canal youtube.com/TV Advertência Final. E também pelo site advertenciafinal.com.br. Nós vamos ficando por aqui, mas gostaria antes de orar, invocando sobre você a bênção do Senhor. Se você quiser recebê-la, feche os teus olhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe. Espero que você siga firme nesta caminhada e nós estaremos aqui no nosso próximo encontro hoje às 19h30, esperando poder estar participando contigo dessa vigília, onde teremos momentos de oração, momentos para que se façam os pedidos, louvaremos a Deus e também estudaremos a sua palavra. E também exortamos você a continuar nos acompanhando. Jesus vem logo, precisamos estar preparados. Deus te abençoe e até a próxima.